Olá pessoal, eu sou o Caco, vou resolver mais um problema para vocês. Calcula caso exista a função inversa de. Então f de x é igual a x menos 1 ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado se x for maior do que 1. E menos 1 menos x menos 1 ao quadrado se x for menor que menos 1. Então veja só, isso aqui dá para ajeitar um pouquinho, né? X ao quadrado menos 1 é x ao quadrado menos duas vezes o primeiro pelo segundo, 2x, mais o quadrado do segundo. E esse daqui é x ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E daí a gente tira menos 2x com mais 2x, então vai dar 2x ao quadrado mais 2, né? 2x ao quadrado mais 2, que é a mesma coisa que duas vezes x ao quadrado mais 1, certo? Então, essa daqui, na verdade, é isso aqui. E essa daqui até dá para desenvolver aqui, mas não vai resolver nada. Ó, tá? Vai cair numa equação do segundo grau, vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1. Só que como tem um menos na frente, então vai ficar menos x ao quadrado, menos vezes menos mais 2x, menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. Então, não vai ajudar muita coisa, vou deixar assim mesmo. Tá? Então, veja só. Para uma função ter inversa, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o x pelo y. Tá? Quando a gente faz a inversa de uma função, a gente coloca o que tem x, o x a gente muda pela letra y, e a letra y, que no caso é f de x, a gente muda pela letra x. Tá? Então, o f de x a gente muda para a letra x. No caso, o y vira x. Tá bom? Só que tem um detalhe aqui muito importante. Tá? A função, para ela ter inversa, ela tem que ser bijetora. E o que é bijetora? Quer dizer que ela é sobrejetora, então o conjunto imagem é todo contra domínio, e o conjunto e ela tem que ser injetora. Quer dizer o seguinte, que todo y só pode ter um valor do domínio que deu origem àquele y. Tá? O que quer dizer isso? Então, por exemplo, bom, eu vou colocar um izinho aqui, você dá uma olhada no izinho aí, que tem um vídeo que explica bem certinho, eu tenho outro vídeo que explica bem certinho o que é injetora e sobrejetora, tá? Aí você dá uma olhadinha ali. Mas basicamente é o seguinte, uma função do segundo grau, que é o que está acontecendo aqui, ó, porque o x aparece ao quadrado, o x aparece ao quadrado, ela geralmente desenha uma parábola, ou para cima ou para baixo, tá? E quando eu desenho uma parábola, aí para esse y aqui eu tenho esse valor de x que gera ele, e tem esse valor de x que gera ele. Tá? Ou quando é para baixo, por exemplo, esse y aqui tem esse valor de x e esse valor de x. E isso daqui não é ser injetora. Porque daí cada valor de y só pode ter um x que gera ele. Tá? E esse daqui, no caso, por exemplo, esse daqui tem esse x e esse x. Quando o x, né? É só ver aqui, por exemplo. Ó. Quando o x é 1, 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. 2 vezes 2, 4. Quando x é menos 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, tanto o x1 quanto o x menos 1 dá o mesmo y. E isso faz a função não ser injetora, porque injetora quer dizer que cada y só tem um x. Entendeu? Então, por isso que no problema aqui foi separado. Para x maior que 1, usa essa daqui. E para x menor que 1, usa essa daqui. Tá bom? Justamente para não ter... É como se eu dissesse assim, ó, para x maior que 1, aí então o gráfico vai ficar só essa parte aqui, ó. Entendeu? E para x menor que 1, daí o gráfico vai ficar só essa parte. Então o gráfico, ele não vai ter momentos em que o y vai ter 2x, vai ter só um x por causa disso. Então a melhor forma que eu acho para a gente visualizar bem isso aqui é desenhar o gráfico, que o gráfico vai ficar mais claro para a gente visualizar. Tá? E é rapidinho que desenha. Veja, vou fazer aqui ó, o eixo x e o eixo y, tá bom? Então veja, quando o x tem que ser maior que 1, vou usar essa daqui de cima. Então quando o x for 1, 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1, 2, 2 vezes 2, 4. Tá? Quando o x for 2, 2 ao quadrado, 4, 4 mais 1, 5, 5 vezes 2, 10. Então vai ser grandinho aqui o gráfico. Então eu vou fazer assim, ó, 1,
2, 3, 4, tá? Eu só estava verificando para fazer os pontinhos mais perto um do outro para conseguir caber a maior parte do gráfico aqui e a gente conseguir visualizar a maior parte dele, tá? Então, quando x é 1, 1 ao quadrado 1, mais 1, 2, 2 vezes 2, 4. Então, x1, então 1, 2, 3, 4. Então, vai dar um ponto aqui, ó, tá? Quando x é 2, tá? 2 ao quadrado, 4, mais 1, 3, 3 vezes 2, 6. Será que eu fiz certo? 2, 2 ao quadrado, 4, 4 mais 1, 5. 5 vezes 2, 10, tá? Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aqui e tá aqui. Bom, a gente pode perceber que quando for 3, 3 ao quadrado, 9. 9 mais 1, 10. 10 vezes 2, 20. Quando for 4, 4 ao quadrado, 16. Mais 1, 17. 17 vezes 2, 34. 5. 5 ao quadrado, 25. Mais 1, 26. 26 vezes 2, 52. Então, isso aqui vai ser cada vez maior, certo? Eu só cometi um erro aqui, porque o x é maior que 1, tá? E eu fiz aqui um ponto aqui sólido, então dá a impressão de que é bolinha fechada. Mas, na verdade, o gráfico ele não inclui. Aqui é bolinha aberta, tá? É assim que a gente fala mesmo, tá? Esse ponto aqui não faz parte do gráfico. O gráfico começa aqui e vai embora lá para cima, certo? Bom, e quando o x for menor que menos 1, então veja que tem uma parte aqui que não tem, né? Aqui é o 1, aqui vai ser o menos 1. Então tem uma parte aqui, ó, que não tem correspondente. Entre o 1 e o menos 1, não tem gráfico. Porque não tem nenhuma função que a gente vai fazer entre o menos 1 e 1. Então eu vou fazer aqui, ó. Então quando x for menor que menos 1, vou começar com menos 1, tá? Para saber de onde começa. Então menos 1 com menos 1, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1, menos 4, menos 5. Então quando o x é menos 1, o y é menos 5. Tá? Aqui agora eu não vou errar. Bolinha cheia, bolinha vazia, tá? Porque não tem esse ponto. Esse ponto não é igual aqui, ó. Tá? Quando o x for menos 2, então menos 2, vai ficar menos 2 com menos 1, menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 1, menos 9, menos 10. Então, aqui vai dar lá embaixo. Ó, isso aqui é menos 5, né? Menos 5, aqui é 1, aqui é 4. Aqui é o 10, aqui é o 2, aqui é o menos 2. Então, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Então, vai dar aqui, é um ponto aqui, ó. Então, se eu colocar menos 3, vai dar o quê? Menos 3 com menos 1, menos 4 ao quadrado dá 16. Menos 1 com menos 16, menos 17. Se for menos 5 com menos 1, menos 6. Menos 6 ao quadrado, 36. Menos 1 com menos 36, menos 37. Então, ele vai cada vez mais para baixo aqui, tá? Aí você fala assim, peraí, mas não era uma equação de segundo grau? Não deveria ser uma parábola? Na verdade, isso aqui é uma parábola. Só que ela é uma parábola que ela provavelmente faz uma curva aqui em algum lugar e vai embora para cá, certo? Só que como eu estou aqui numa parte mais extrema da parábola aqui, ou por exemplo essa parte aqui da parábola, dá a impressão que é uma reta, mas não é uma reta, né? É uma curva, só que uma curva bem suave assim, né? Se você estiver num carro fazendo essa curva aqui, você nem sente que está fazendo a curva. Você segura o volante um pouquinho assim para o lado, você está entendendo o que eu quero dizer? Aqui também é uma parábola? É uma parábola. É uma parábola que vai fazer aqui, né? Ó, quando for 0, vai dar 2, quando for menos 1, vai dar a curva de novo. Então, ela vai fazer uma curva aqui, ó, e vai embora lá para cima. Tá vendo? Ela vai fazer uma curva assim, ó. Essa seria a parábola. Ela viria aqui até o 2 e ir embora para lá. Só que eu só estou tratando de um pedaço dela. Então, por isso que ela aparece assim, tá bom? Tá. Então, esse daqui é basicamente o gráfico dessa função aqui. Então, tem duas coisas que, a princípio, a gente diria, não, ela não tem inversa. Por que ela não tem inversa? Porque ela tem y que não tem correspondente, tá? Lembra que ela tem que ser injetora e sobrejetora. Injetora quer dizer que todo y só tem um, ó. Todo y só tem um. Isso daí, beleza. Mas acontece que tem um grupo aqui, ó, que não tem. E ela tem que ser sobrejetora. Sobrejetora quer dizer o seguinte, o conjunto imagem tem que ser o contradomínio. Mas o contradomínio, a princípio, aqui seria o y, né? Só que daí a gente faz assim, não, vamos fazer uma exceção, né? Vamos fazer um negócio diferente. Então, é o seguinte, essa função, ela, primeiro de tudo, ela é invertível, por quê? Porque cada y só tem um, certo? E segundo, porque eu estou limitando o domínio. O domínio é só daqui para frente e daqui para trás, tá bom? Então, a gente vai dizer, então, que o domínio, tá? O domínio dessa função vai ser o quê? Vai ser
x pertencente aos reais, tá o quê? X maior que 1 ou x menor que menos 1, tá? Porque ou tá aqui ou tá aqui. Impossível ele estar nos dois ao mesmo tempo, tá? E a imagem dessa função vai ser o quê? Vai ser a partir do 4, né? Não incluindo o 4 lá para cima, e para baixo do menos 5 para baixo. Então eu posso colocar também em forma de notação de conjunto, assim, né? Por exemplo, y pertencente aos reais, mas eu também posso colocar em forma de colchetes, né? Então, vou colocar em forma de colchetes. Então, é aqui do 4 até o mais infinito, não incluindo o 4, ó, 4 mais infinito, também não inclui o infinito, porque o infinito não está definido, ou do menos 5 para baixo, né? Então, na verdade, do menos... posso colocar assim também, né? Posso colocar aqui, ó, do menos infinito até o menos 5, não incluindo o 5 também, tá bom? Esse ou aqui é união, tá bom? Isso daqui eu posso apresentar como união. União é assim, ó, tá? Não é interseção. Interseção quer dizer que tem que estar num e no outro ao mesmo tempo, mas os intervalos são separados. Então, é união, é ou, tá? Então, a imagem vai ser aqui ou aqui. Quando eu inverter isso aqui, então tá aqui os eixos, ó, o eixo y positivo para lá e o eixo x para cá. Quando eu fizer a inversão dessa função, o eixo x vai virar y e o eixo y vai virar x. Vai fazer assim, ó, pá, certo? Então, quando virar assim, essa função, a inversa dessa função, ela vai ser simétrica ao bissetor, que é a bissetriz que divide o primeiro quadrante e o segundo quadrante. Então, isso daqui vai vir para cá, ó. Então, o que era y vai ficar x, 4, e o que era x vai ficar y aqui, ó. Então, vai ficar aqui. Aí, o outro vai ficar 10 e 2, né? Então, 2, 10 vai ficar aqui. Então, isso aqui vai fazer como se fosse isso daqui, só que para cá, ó. Para lá, tá? E esse daqui vai vir para cá, ó. Então, do menos 5, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, tá? E menos 1 aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. E daí o outro vai ficar menos 2, então menos 2 e lá o menos 10, né? Para cá, ó. Então, vai ficar uma função assim, ó. Né? Vai ficar alguma coisa assim, ó. Tá? Então, essa daqui, ó. Essa daqui que é a inversa. Isso é f a menos 1 de x, tá? E essa daqui é a f de x, tá? Essa daqui também é f de x. E essa aqui é... Tá vendo que ela inverte, ó? Ó, ela inverte. Ela tá aqui, ó. Ela, pum, passou para cá. Tá? O eixo x, o eixo y. Ó. Aí ela que estava aqui perto do eixo x, tá aqui, ó. A função ela fez o quê? Pum, virou para cá. Tá? E essa aqui que estava aqui, né? Aqui, quando inverteu, pum, foi para lá. Certo? Elas são simétricas em relação a essa linha aqui, que a gente chama de bissetor ímpar. Por que ímpar? Porque ela divide o primeiro e o terceiro quadrante exatamente ao meio. Tá bom? Então, agora eu percebo que o x, então ele vai ter que ser o quê? Maior que 4, tá? Então, o domínio agora da inversa, né? Vamos chamar de domínio menos 1, vai ter que ser o quê? Vou colocar em forma de colchete também, tá? Então, ele vai ser do 4 até o mais infinito, tá? União com esse aqui, né? Que vai ser do menos infinito até o menos 5, tá bom? Esse vai ter que ser o domínio da inversa, tá? E a imagem da inversa vai ser o quê? Vai ser do 1 positivo para cima e do menos 1 para baixo, tá bom? Não vou colocar a imagem aqui. Mas e aí? Tudo bem, então eu já acertei o domínio. Agora eu tenho que descobrir qual que é a inversa. O que importa é a inversa, né? Isso daqui eu vou colocar depois, como está colocado aqui na função f, eu vou colocar lá na função f menos 1, esse intervalo aqui. Então, aqui vai ser o quê? Se x maior que 4 e se x menor que 5. Né? Assim como está aqui, vai estar na inversa. Mas agora vamos mudar aquilo lá. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar aquela primeira parte, que é para x maior que 1, e vou fazer assim, ó, a função estava y é igual a 2 vezes x ao quadrado mais 1, certo? Então, eu vou trocar o x pelo y e o y pelo x. Então, vai ficar 2 vezes y ao quadrado mais 1. Então, eu tenho que isolar o y agora. Então, eu vou pegar esse 2, passar dividindo,
vai ficar x sobre 2, tá? Igual a y ao quadrado mais 1. O mais 1 vem para cá, vai ficar x sobre 2 menos 1 igual a y ao quadrado, certo? E esse quadrado do y vai para o outro lado como raiz quadrada. Só que quando trata de incógnita, esse quadrado tem que ir para lá como mais ou menos. Então esse y vai ficar o quê? Mais ou menos raiz quadrada. Até posso tirar o mínimo aqui, né? Então vezes 2 vai ficar x menos 2 sobre 2, tá? E mais ou menos. E agora eu que tenho que decidir se é mais ou se é menos. Por que eu tenho que decidir se é mais ou se é menos? Então vamos olhar aqui, ó, tá? Porque a função original, do jeito que ela está aqui, a função original, ela permite o mais ou menos. Só que daí não é função, tá? Daí não vai ser função inversa. Como eu tenho que criar a função inversa, então eu tenho que limitar o domínio. Tá? Eu tenho que limitar o domínio e o tipo de função. O domínio, de certa forma, já está limitado. Quer dizer que o x vai ter que ser o quê? Maior que 4. Só que se o x for maior que 4, né? Essa daqui, ó, originalmente era aquela que era do x maior que 1. Então ela veio para cá, então agora o x da inversa vai ter que ser maior que 4, tá bom? Só que essa raiz aqui, a raiz de um número, só dá positivo. Então eu que tenho que decidir se vai mais ou menos. Como ela só está aqui na parte positiva, tá? Ó, na parte positiva, vamos pegar um aqui, ó. Quando x for 4, 4 menos 2, 2. 2 sobre 2, 1. Raiz de 1 é 1. É mais 1 ou menos 1? É mais 1. Aí você fala, não, tá menos 1. Não, esse menos 1 é disso aqui, ó, desse ponto aqui, tá? Esse aqui é o menos 1, esse aqui é o menos 2. Mas esse ponto aqui é 1. Para cima é positivo, tá? Então é 1. Vamos pegar o outro. O y antes era 10, vamos pegar o x10. Então vai x10, 10 menos 2, 8. 8 sobre 2, 4. Raiz do 4 dá 2. Então quando o x for 10, o y vai ter que ser o quê? 2. Tá aqui, 2. Certo? Então é mais. Então eu esqueço o sinal negativo, é mais. Então a primeira parte já está definida. Tá? Agora vamos pegar a segunda parte, essa daqui. Vou fazer a mesa coisa. Então a função é y, tá? É igual a menos 1 menos x menos 1 ao quadrado. Tá? Se eu desenvolver isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar menos x ao quadrado mais 2x menos 2. Tá bom? E daí, se eu fizer a troca do x por y, vai ser difícil eu isolar o y aqui, ó, porque aqui ele está ao quadrado e aqui ele vai estar sem elevado ao quadrado. Então, por isso que a gente deixa assim mesmo. Assim fica muito mais fácil. Assim fica fácil e assim não fica fácil. Porque se eu tenho uma função assim e eu quero inverter, isolar o x aqui, eu tenho que dar um jeito de fazer isso aqui virar alguma coisa assim. Olha só. X é igual a menos 1 menos y menos 1 ao quadrado. Tá vendo? Agora, quando eu jogar esse quadrado para o outro lado, ele vai como raiz quadrada e fica o y lá sozinho. Então, eu vou primeiro jogar esse menos 1 para cá, vai ficar x mais 1 igual a menos y menos 1 ao quadrado. Tá? Vou jogar esse menos para o lado de lá, para trocar o sinal e aqui ficar positivo. Então, vai ficar menos x menos 1 é igual a y menos 1 ao quadrado. Agora, esse quadrado do y menos 1 vai para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada. Então, vai ficar aqui, ó. Y menos 1 é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos x menos 1. Ó, tá vendo? Vindo daqui para cá, tá? Estou economizando espaço, que daqui a pouco eu vou escrever alguma coisa aqui. Tá? E daí, isolando o y, vai ficar y é igual a esse menos 1 vem para cá, fica mais 1, então fica 1 mais ou menos raiz quadrada de menos x menos 1. Olha aqui, ó. Tá bom? Agora eu tenho que decidir se é mais ou menos. Qual que vai ser? Mais ou menos. Então, veja. A função original, ela estava aqui, ó, certo? Agora ela veio para cá, tá? O y dessa função aqui, que é a inversa, ela vai ter que ficar sempre o quê? Negativo. Mas o x que eu vou pôr, o x é só do menos 5 para baixo. É menor que menos 5, tá vendo? Porque o que era a imagem aqui, né? Cadê o menos 5? Aqui, o que era a imagem virou domínio da inversa, ó. Aqui é o menos 5, né? Menos 5. Então, o que era imagem virou domínio aqui, ó. Então, quer dizer que o x que eu vou ter que colocar aqui é só a partir de menos 5. Então, quando eu colocar menos 5, menos 5, mais 5, menos 1, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, vai ser 1 mais 2 dá 3. E 1 menos 2 dá menos 1. Mas isso aqui vai dar 3 ou menos 1? É menos 1. Então, eu esqueço o mais. Entendeu? Então, aqui o sinal é menos. Então, a função inversa, ou seja, y menos 1, vai ser o quê? 1 menos raiz de menos x menos 1. Certo?
Então essas são as duas funções, só que essa daqui só serve para x o quê? Aqui, ó, para x maior que 4. E essa daqui só serve para o quê? Para x menor que menos 5. Por quê? Porque inverteu. O que era domínio em uma, né? O que era domínio aqui, virou imagem aqui. E o que era imagem aqui, virou domínio dessa inversa. Então agora eu vou escrever a função assim, ó. Então, f a menos 1 de x vai ser igual a quê? Então a primeira parte aqui, ó, vai ser raiz quadrada de x menos 2 sobre 2, tá? E vírgula, se x maior que 4, tá? E vai ser 1 menos raiz quadrada de menos x menos 1, se x menor que menos 5. Então essa daqui é a inversa, tá? E a gente pode considerar que ela é inversa, por quê? Porque eu estou limitando, eu estou deixando bem claro os valores de x que eu posso colocar. Então, quando eu limito os valores de x, tá? Quando eu limito os valores de x, eu não deixo nenhuma coisa acontecer errada, tá? A rigor, essa aqui é uma função, ela admite inversa, por quê? Porque eu protejo ela limitando o domínio e uma série de outras coisas, tá? E separando ela numa parte e outra parte, tá? Porque se fosse só a função aqui, ela não seria... se fosse só a função aqui do segundo grau, por exemplo, se ele quisesse que eu pegasse a inversa dessa daqui e não tivesse nenhuma restrição, aí não, a inversa dela não seria função, porque ia ter mais, menos, não ia ser função, porque a regra de função ela é bem definida. Ela diz que a função, todo x do domínio só pode ter um correspondente no y. Tá? E uma inversa de uma função de segundo grau, ela passa a ter dois correspondentes no y, e daí não é mais função. Tá? Então, quando eu limito, aí ela ainda pode ser função, tá bom? E essa daqui é a função. Olha, eu sei que vocês vão falar assim, nossa, mas eu tive que fazer o desenho e tal. A melhor forma de você resolver essas coisas assim é você enxergando do que você está falando, é você enxergando o desenho, tá? É entendendo aqui o rebater. Eu vou colocar no i aqui, ó, mais um outro problema que eu resolvi, que eu desenho o gráfico de funções, tá? A função e a inversa no mesmo plano cartesiano. São 3 exemplos, 3 ou 4 exemplos de função, não, são 3 exemplos de função que eu desenho, e eu desenho junto com a inversa, daí você consegue ver, tá bom? Dá uma olhadinha no vídeo aqui, que isso vai te ajudar a entender melhor esse assunto. E se você tiver alguma dúvida sobre isso aqui, se durante a resolução você quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, coloque nos comentários, isso vai ser bom para você aprender mais, para eu aprender mais, para eu de repente melhorar até a minha forma de explicar, porque daí eu não percebi o que pode ser uma dúvida para você, tá bom? E daí você pode entender melhor e fazer outros problemas, até de repente propor outros problemas ali nos comentários, tá bom? Dá um joinha nesse vídeo aí, inscreva-se no canal se você não é inscrito, tá? E compartilha com as pessoas esse vídeo aí para mais pessoas terem esse conhecimento aqui, tá bom? É isso aí e até a próxima.